A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, compartilhar de um texto da Palavra de Deus. E se você tem a sua Bíblia aí junto com você e deseja acompanhar essa leitura bíblica, ela se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. E o texto da Palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Essa é a leitura da Palavra de Deus. E baseado nela, então, vamos meditar a respeito daquilo que Deus tem colocado no meu coração. A mensagem ela tem como tema procurando compreender e entender a nossa fé. Por que disso, meus irmãos? Para você que está ouvindo esta mensagem. Nós já estamos vivendo alguns dias desta realidade que para nós tem sido algo bastante diferente, né? Dessa epidemia que tem se alastrado pelo mundo afora, mudada a realidade não apenas de alguns lugares, mas do mundo todo. Países inteiros têm sido afetados de uma forma direta, tanto pela questão daqueles que estão sendo acometidos pelo vírus, e mais do que isso, né, muitos estão ali, inclusive morrendo, principalmente ali nos países da Europa, mas também está mexendo com uma outra dinâmica da sociedade, que é a própria economia, né? Uma vez que está sendo decretado quase que na maioria dos países, e aqui no Brasil não é diferente, o decreto de que o comércio venha fechar, enfim, né, as pessoas elas venham permanecer nas suas casas, elas não saiam, e tudo isso está mexendo com a dinâmica da sociedade, com a dinâmica, né, do convívio das pessoas. Daqui a pouco as pessoas não estão conseguindo sequer visitar aqueles que lhes são mais próximos, seus entes queridos, familiares, pai, mãe, filhos, né, muito claro, pela recomendação daquilo que foi colocado, mas também porque é um tipo de um pânico. Há um temor pelo que a gente vê na grande maioria das pessoas. E eu pude perceber que, embora talvez muitas não estão propriamente com medo, no sentido, né, receio do vírus em si, até porque tem uma ideia de que ele está muito distante, não vai chegar próximo de nós, e se chegar, talvez não vai ter aquele mesmo efeito. Alguns até mesmo demonstram um tipo de uma incredulidade, se de fato é tudo aquilo que está sendo noticiado. Uma coisa é certa, né? Está mexendo e não podemos negar esse fato, esta realidade. Mas o que eu mais percebo que está mais mexendo assim na sociedade é o medo que muitos estão tendo a respeito até mesmo dessa questão da economia, né? Empresas já estão sentindo-se afetadas porque elas têm que ficar fechadas, pequenos comércios, pessoas estão receosas de perderem os seus empregos, e tudo isso está causando, dando uma sensação nas pessoas de medo, de insegurança. E aí, nisso tudo, meus irmãos, estamos nós aqui, a Igreja do Senhor, o povo de Deus, e a gente precisa entender e compreender todas estas coisas. É uma das coisas que eu, inclusive, tenho feito nesse tempo, meus irmãos, porque quando nós ouvimos pela primeira vez, talvez lá no mês de janeiro, a respeito, né, dessa epidemia, desse vírus, né, o coronavírus, denominado ali, né, de uma forma mais precisa como o Covid-19, até lá no mês de janeiro estava lá no seu país de origem, né, lá numa província da China, e a gente, né, acostumado a diariamente, quando ligamos a nossa televisão, ouvimos os noticiários, ou na rádio, ou até mesmo no jornal impresso, nós então
lemos, ouvimos, vemos notícias a respeito de acontecimentos que estão ocorrendo no mundo afora, né? São as epidemias, são os problemas sociais, muitas vezes guerras, mas que ficava lá e nós não nos sentimos afetados. De repente, essa epidemia tem se alastrado no mundo afora e tem chegado até nós. E aí a gente precisa mudar um pouco a percepção do fato. E eu tenho orado a Deus e procurado, e tenho pedido a Ele, procurado compreender qual é a postura que nós como igreja precisamos ter em relação a toda esta situação, né? Porque de um lado, embora existe um certo exagero, podemos assim dizer, talvez existe o que alguns estão denominando como um tipo de terrorismo da informação, e as pessoas estão ficando mais com medo, não propriamente do vírus, mas até mesmo por causa das informações que trazem referente a essa epidemia. Mas também, em contrapartida, nós não podemos ignorar que existe algo acontecendo. E qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso entendimento a respeito disso? Por um lado, meus irmãos, a gente precisa ter todo o entendimento espiritual, porque nada está ocorrendo por um acidente. Nada aconteceu por uma casualidade de um povo lá, né, no interior da China, lá numa província da China, que dizem que tinha por hábito se alimentarem de animais silvestres, como é o caso de comerem morcegos, se alimentarem de morcegos, e que a partir dali, né, esse vírus se alastrou no corpo das pessoas, no organismo delas, e elas foram espalhando. É muito mais do que isso. A gente precisa entender que existe uma explicação científica, mas existe também uma explicação teológica, espiritual, uma explicação da palavra de Deus. E nós precisamos compreender, precisamos entender, discernir todas estas coisas, para quando nós formos solicitados a respeito disto, nós possamos dar uma resposta que seja uma resposta de acordo com aquilo que Deus está revelando na sua palavra para nós. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? E eu não quero ser repetitivo. De um lado, você vai ver o mundo trazendo todas as informações a respeito desse acontecimento, dessa epidemia. Mas o parecer que eles dão passa muito longe de uma interpretação da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus. Ou por acaso, quando você vai no Jornal Nacional, liga o Jornal Nacional, o Jornal da Bandeirantes, do SBT, você lê lá no jornal impresso a respeito deste fato, você vê em algum momento eles darem espaço a uma interpretação bíblica e espiritual a respeito do fato. Você ouviu algum dos apresentadores dizendo, olha, isso está acontecendo porque dizem os cristãos que tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus está falando nos últimos tempos. Não, isso passa muito longe dos noticiários. Eles sequer mencionam a respeito disso. Mas quando solicitados a nós, a igreja, quando as pessoas perguntarem o que você tem a nos explicar a respeito disso, nós precisamos ter o entendimento da palavra do Senhor. E é isso que eu tenho orado a Deus. Eu quero aqui ler 2 versículos bíblicos que me chamaram a atenção. Os dois estão no livro de Daniel, né? Daniel é interessante porque as duas palavras compreender e entender estão ali no seu livro. A primeira delas é quando lá no capítulo 8, diz assim, né? Daniel, e aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim um como semelhança do homem. Ou seja, Daniel, ele recebia aquelas visões da parte de Deus, e num primeiro momento ele nem sempre tinha, né, a compreensão, até porque não se compreende num sentido meramente intelectual, né? A parte racional faz parte? Claro que faz. Deus nos fez assim, pessoas racionais. Todavia, a gente precisa entender que vai além do racional, do intelectual, do cognitivo. Vai também de uma interpretação espiritual. O mundo não vai entender isso, até porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende das coisas do Espírito. E aí a gente pode entender isso como um princípio que abrange vários aspectos daquilo que é espiritual. Um segundo texto, e aí é o que mais chama atenção, é quando Daniel ele recebe aquela visão, né, lá do capítulo 10,
e ele vai procurar entender, e ele se propõe então aquele período ali, que é conhecido os 21 dias do jejum de Daniel. E aí ele diz assim: então me disse o anjo, né, que chega para ele para lhe dar a resposta: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Ou seja, ele procurou compreender, entender, a fim de que ele pudesse transmitir aquilo que Deus estava falando ao seu coração. E é o que nós também precisamos. Pedir: Senhor, dá-me compreensão de tudo isso, porque eu não quero ser raso demais de dizer que é apenas uma epidemia, mas também não quero ser extremista demais de exagerar na dose e talvez causar um tipo de terrorismo que muitos estão fazendo, indo além do que a própria Bíblia fala, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio de não ser nem raso demais e ter apenas uma percepção humana da questão, mas também não ser extremista demais, para que o mundo não olhe para nós e nos diga: vocês são os fanáticos. E de fato, por vezes, podemos demonstrar que somos, quando nós trazemos a respeito deste fato uma interpretação que vai além do que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala de todos esses acontecimentos, inclusive das epidemias. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer, né, naqueles chamados capítulos escatológicos, ou de Lucas 21, de Mateus 24, onde Jesus ele vai relatar a respeito dos últimos acontecimentos. E aí lá, em especial no no Evangelho de Lucas, quando lá no capítulo 21, em um dos versículos, eu não sei propriamente o versículo, mas não lembro agora, mas Jesus ele vai dizer a respeito dos sinais: guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e epidemias. Ou seja, não é nada acidental, tudo está acontecendo dentro de um propósito que Deus está estabelecendo, né, a respeito dos últimos acontecimentos. Essa epidemia ela veio para se somar a tantos outros acontecimentos que já estão ocorrendo e cada vez com mais frequência. Não se assuste que se daqui a pouquinho essa epidemia que hoje estamos vivendo, daqui a uns anos venha surgir outra, e a gente não está aqui querendo causar terrorismo, a gente está apenas sendo sincero daquilo que a própria Bíblia está nos alertando. No final desta mensagem, eu quero salientar o porquê de Deus ter revelado a respeito desses acontecimentos. Né? Deus, ele, quando traz a literatura escatológica, o seu objetivo era causar terrorismo, pânico na vida das pessoas? Não. O objetivo é justamente o contrário. Mas isso eu quero deixar mais para o final dessa mensagem. E aí eu quero dizer para os irmãos, para você que está assistindo, que orando a Deus e procurando compreender, né? Falando nessas palavras para Deus, eu quero compreender o que está acontecendo. E aí me veio esse texto aqui, de Apocalipse, me veio ao coração, eu lembrei dessa passagem da carta que Deus enviou à igreja de Esmirna. Para que venhamos contextualizar esse conteúdo bíblico, ela está ali no livro do Apocalipse, e essa carta, ela se soma a outras 6 cartas que Deus, né, mandou através do profeta, né, do apóstolo João. Ele foi o profeta lá na ilha de Patmos, e Deus vai revelar a ele os acontecimentos que vão ocorrer nos últimos tempos. Mas antes ele vai então endereçar as 7 igrejas que estão numa província romana da época chamada Ásia Menor, onde ali estão 7 cidades. E nessas 7 cidades existem 7 comunidades cristãs. E dessas comunidades cristãs, uma delas é a igreja de Esmirna. Para todas as igrejas, Deus, ao falar com elas, vai mencionar, né, as suas virtudes, os seus acertos, mas também Deus vai mencionar os seus erros. Então, para as virtudes, é como se Deus ele expressasse um tipo de elogio, né? Para todas, Deus vai dizer: eu conheço a tua obra, eu conheço a tua realidade, né? Eu conheço o lugar onde você habita. E aí Deus vai trazer à tona as virtudes daquela igreja, mas também Deus vai trazer advertências a respeito de alguns procedimentos que as igrejas estão cometendo. Então, isso ocorre para 5 das 7 igrejas, mas 2 igrejas em especial existe uma característica toda peculiar.
A igreja de Laodiceia é aquela igreja que não recebe nenhum elogio, ela só recebe advertência, exortação, né? A sua postura, o seu jeito de ser como igreja está completamente longe do propósito de Deus. E a igreja de Esmirna é no sentido contrário. Ela não vai receber nenhuma exortação, nenhuma advertência de algo que esteja errado, né, na sua prática. Mas pelo contrário, a gente vai perceber Deus como que apenas trazendo elogios, ou Deus expressando ali a sua realidade, mas também mostrando a sua virtude. E aí, por que desse texto, meus irmãos? Porque a gente está falando de compreender, de entender. Eu quero destacar essa palavra, compreender, entender, aplicando para a nossa vida, cristã nos dias de hoje, principalmente com essa realidade que estamos vivendo do Covid, né, da epidemia. Então, a primeira coisa que eu quero aqui destacar é baseado no versículo 8, quando diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O que nós podemos tirar desta expressão? Conhecer quem é o Deus que você serve. Ou conheça quem é o teu Deus, compreende quem é o teu Deus. É interessante porque aqui Jesus ele vai se identificar com essa expressão: eu sou o primeiro e eu sou o último. E existem expressões equivalentes no restante da Bíblia, inclusive no livro do Apocalipse, que são essas, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, sempre quando surgir dessas palavras, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus está falando da mesma coisa, né? O alfa e o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Por que Deus se identificou nessas palavras? O Senhor Jesus. E eu quero aqui trazer alguns versículos bíblicos que trazem essa referência. A respeito do Deus Pai, Isaías 44:6, 48:12, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, versículo 21, capítulo 21 e versículo 6, e a respeito do Senhor Jesus Cristo, é atribuído a ele também estas palavras em Apocalipse, capítulo 1, 17, esse versículo que nós acabamos de ler, 2:8, e depois o capítulo 22 e versículo 13. Por que Deus se identifica como sendo o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Deus está dizendo na sua palavra, né, que ele é o Senhor da história, né? Ele é o conquistador e tem o poder de tudo, inclusive sobre a morte, aqui em especial a pessoa do Senhor Jesus. Por que a gente tira essa interpretação? Porque quando Deus diz eu sou o primeiro, o último, ele está dizendo assim: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Fora de mim não existe nada. Fora de mim não existe história, não existe realidade. Ou seja, Deus, ele está fora Deus está fora da nossa realidade. Deus transcende. Nada acontece fora de Deus, no sentido de que nada está além de Deus. Porque Deus é tudo, Deus é todos, no sentido de que Deus, a sua glória, o seu poder, a sua autoridade está sobre tudo e sobre todos. Lá no Antigo Testamento a gente já lê, né? A glória do Senhor enche os céus e enche a terra. Qual é o tamanho de Deus? Né? Isso é um mistério. Deus transcende a própria criação. Deus não está dentro da criação. E quando Deus está dizendo para a igreja de Esmirna, eu sou o primeiro e eu sou o último, em especial aqui usando dessa expressão, Jesus está dizendo: não se preocupem, porque nada foge do meu controle. Eu sou o Senhor da história. Eu sou o condutor da história. Nada ocorre além dessa história que eu estou escrevendo, eu estou conduzindo. Então, o que Deus está dizendo para nós é que nós tenhamos ali a compreensão de que Ele tem o controle de tudo e nada fugiu da sua capacidade de controle. Porque, por vezes, né, a concepção humana coloca Deus de lado. A concepção humana diz que Deus não faz parte deste negócio, né? Ou tipo assim, que Deus sequer existe, isso é uma casualidade. A ciência, né, principalmente aquela ciência que não crê na existência de Deus, de um ser superior, porque existe a ciência,
os cientistas que já dizem não existe, né, um ser superior que está na direção de tudo isso. Mas aquela ciência que é propagada muitas vezes, que faz prevalecer a sua narrativa, é que Deus não existe nessa história. Que tudo são coisas, são fatos que estão limitados a esse planeta, e a gente sabe que não. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou o Senhor da história, eu sou o condutor de tudo. Então, de um lado, a gente precisa ter esse entendimento para não cair na narrativa humanista. Em contrapartida, a gente precisa também, sendo nós pessoas de fé, de achar que Deus não é alguém que está como que lá no céu, como que desesperado, tentando controlar tudo isso e não consegue. E Deus dizendo, como é que eu deixei acontecer essa epidemia e agora? Não, tudo está acontecendo dentro do propósito de Deus. E aí, quando Deus vai falar para a igreja de Esmirna, eu penso que esse versículo é quase como uma introdução daquilo que ele vai abordar no restante da carta, né, no conteúdo dessa carta. É como se aquilo que Paulo já tinha dito lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por um acaso. E nós, igreja, precisamos ter essa compreensão. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que nós servimos? Amém? Então, que Deus possa ministrar ao seu coração, porque por vezes o mundo diz, né, dando o seu parecer, ignorando Deus, como se Deus não existisse. Mas em contrapartida, nós cristãos não podemos também afirmar que cremos em Deus. Estamos como que desesperados, achando que Deus perdeu o controle de tudo isso. Não. Deus está no início, Deus está no fim. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o condutor, o controlador, aquele que escreve a história. Penso eu que quando ele usa da palavra o alfa e o ômega, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sei se tem esse propósito quando Deus usou dessa expressão usando, né, as letras do alfabeto grego. É como se Deus dissesse, sou eu que estou escrevendo a história. Dentro desse alfabeto, eu componho todas as letras, inclusive eu sou a primeira e a última. E tudo que está sendo escrito pela minha vontade soberana. Eu sou Deus soberano, o condutor de tudo. Amém? A segunda questão que a gente precisa entender, e aí, claro, não voltando agora para nós, mas daquilo que eu interpretei do texto, é Deus conhece a nossa realidade. Usando dessa expressão, Deus compreende a nossa realidade, que é a palavra-chave que a gente está usando para a nossa interpretação. Por quê? Lá no versículo 9, Deus diz assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, Deus está dizendo assim, né? Eu conheço a tua realidade. Eu compreendo aquilo que você está passando. Ou seja, quando eu orava e pedia a Deus, Senhor, dê-me compreensão de tudo isso, uma palavra que veio ao meu coração, empatia. Ou seja, por que empatia, meus irmãos? Qual é o significado do conceito de empatia? Empatia é você entender o outro, é você se colocar no lugar do outro, é você enxergar pela perspectiva do outro. Então você vai entender o sofrimento do outro, até mesmo você vai compreender as limitações do outro, porque você se coloca no lugar dele. E eu assim interpretei dessa forma, Deus se colocando no lugar da igreja de Esmirna. Deus está dizendo para eles assim, eu não estou indiferente à realidade de vocês. Eu conheço a história de vocês. Aliás, essa palavra conhecer, ele vai dizer para todas, né? Conheço as vossas obras. Mas é interessante que para Esmirna, ele não diz eu conheço as tuas obras. Deus diz assim, eu conheço a tua realidade. Eu sei da tua realidade. Eu sei que você é uma igreja pobre. E o termo pobreza aqui, primeiro ele diz, né? Eu conheço a tua tribulação. Ou seja, a igreja estava passando por um período de extrema dificuldade, lutas. Dizem que a cidade de Esmirna era uma cidade portuária, relativamente próspera, mas que a comunidade cristã ali era uma comunidade pobre. E aí Deus está dizendo assim, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E o termo pobreza é um entendimento meu,
é como se fosse além do que é ser pobre. Pobreza é o extremo do ser pobre. Pobreza vai além. E Deus está dizendo, eu conheço a tua pobreza. O que Deus está dizendo é, eu estou vendo toda a realidade que está sendo causada por causa dessa epidemia. Deus não está indiferente, Deus não é um ser frio que está contemplando toda esta realidade e ele não está nem aí, não. Eu conheço, eu compreendo. E aí Deus, ele fala para nós, para que tenhamos nós a mesma atitude. Nós precisamos ter a empatia, porque é justamente isso que eu tenho falado. Para que não venhamos nós, quando solicitados a respeito do que nós estamos achando disso tudo, não venhamos dar um parecer meramente humanista, porque o parecer humanista, meus irmãos, é aquele parecer que diz assim, né? A gente ouve muito isso nos filósofos, nos pensadores, daqueles que muitas vezes professam até que Deus não existe. Cada um tem o direito de expressar o que sente, o que pensa, o que entende a respeito das questões da vida. Beleza, amém? Mas a gente sabe que existe uma filosofia humanista que tenta fazer do mundo um paraíso. Então é um mundo onde não vai existir mais guerras, é um mundo onde não vai mais existir sofrimento, é um mundo onde não vai existir mais epidemias, se elas existirem, todos terão alcance aos bens, né, de cura. Enfim, um paraíso onde não haverá mais violência, onde não haverá mais injustiça social. Esse mundo é uma utopia, esse mundo não existe, sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor diz que o ser humano, na sua condição natural, ele não é uma pessoa boa. Embora a gente ouve muito isso. Ah, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa boa. Não. A palavra do Senhor, ela vai trazer uma revelação justamente no sentido contrário. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai trazer a realidade, né, do ser humano, da humanidade na sua condição natural. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos estão afastados, todos estão na condição de pecadores. Então isso faz parte da essência do ser humano, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja. Você acha que é possível você construir o paraíso dentro dessa realidade que é o ser humano? Então é uma utopia. Eu confesso que fico um tanto indignado quando eu ouço até mesmo segmentos da igreja de alguns que tentam concordar com essa narrativa do bem-estar social, que é quase como que uma ideologia política que hoje se propaga e que faz do Estado o provedor para as pessoas. E nós estamos correndo para esse caminho. Tudo sugere que o anticristo será um governo mundial, onde ele representará o Estado provedor de todos os bens que a humanidade precisa. E ele vai tentar promover esse bem-estar social mundial. Isso até em certo sentido pode ocorrer e de fato vai ocorrer. Mas a palavra do Senhor diz que o verdadeiro paraíso apenas vai ocorrer quando Jesus voltar e buscar a sua igreja. Amém? Quando Jesus Cristo voltar, buscar e levar o seu povo, e eu não quero aqui entrar nos méritos do milênio, não. Eu quero recorrer lá no final do Apocalipse, quando a palavra do Senhor diz que ali então, na Nova Jerusalém, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro, porque todas essas coisas se passaram. Deus, ele diz, eis que faço nova todas as coisas, tudo passou, tudo vai passar. E ali Jesus Cristo vai ser aquele quem vai então reinar sobre nós, na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Mas enquanto isso, neste mundo, é uma utopia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Você pode não mudar o sistema, porque achar que pode mudar o sistema é um erro. Mas você pode salvar pessoas desse sistema. Você pode ser um instrumento de Deus para que neste momento, por exemplo, da epidemia, muitos quando talvez vão recorrer a ti, você possa ser um instrumento de Deus para trazer a palavra certa ao coração daquela pessoa. Para trazer uma palavra, uma revelação da palavra de Deus, né? Uma mensagem bíblica, uma mensagem profética para o coração daquela pessoa. Mas sempre procurando compreender. E dentro dessa compreensão precisamos ter a empatia. Para que de um lado
nós não venhamos meramente sermos pessoas que trazem um parecer humano, humanista, e em contrapartida não sejamos insensíveis e possamos ser instrumentos de Deus para propagar esta mensagem para muitas pessoas. Empatia. Deus está dizendo para a igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu sei do teu sofrimento, eu sei daqueles que blasfemam contra vocês, eles se declaram judeus, mas não são, eles são sinagogas de Satanás. Deus está dizendo: eu não estou indiferente. Assim como lá no passado Deus disse para a igreja, para o povo de Israel, né, quando chamou Moisés, ele disse: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho contemplado a aflição do meu povo no Egito. E aí Deus levanta Moisés para ser o libertador. Assim Deus, no decorrer da sua história, ele está dizendo: eu compreendo, eu entendo a realidade. Eu quero trazer aqui um outro significado também de estudo, esse significado em especial para a Igreja do Senhor, porque é interessante, muitos que professam a fé em Cristo estão perguntando e dizendo assim: como isso? Por que Deus está permitindo? E aí é justamente o que a gente tem falado. Falta uma compreensão, um entendimento daquilo que a palavra de Deus está falando. Em que sentido essa epidemia se encaixa dentro da revelação bíblica? Em que sentido o Covid se encaixa dentro dessa revelação bíblica, essa epidemia? E aí nós precisamos, meus irmãos, ter essa compreensão. A compreensão de um Deus que, sim, ele não está indiferente à nossa realidade, mas ele é soberano e tudo concorre para a glória do seu santo nome. Então, o mesmo Deus que disse para Moisés: eu estou vendo a aflição do meu povo, e livrou, é o mesmo Deus que viu a aflição de Davi quando ali fugia de Saul. É o mesmo Deus que viu a aflição de Daniel quando esse foi lançado na cova dos leões e foi livre ali da boca dos leões. Essas são algumas das histórias que Deus deu o livramento. Deus é aquele que livrou Pedro e João quando estavam no cárcere. Mas quando a gente vai olhar na história da palavra de Deus, a gente vai entender que Deus não livrou o apóstolo Tiago de ser morto por Herodes. E Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser um mártir. Deus não livrou Estevão de ser apedrejado até morrer, conforme nos diz a palavra em Atos. E o mesmo Deus que livrou muitos cristãos da boca dos leões é o Deus que permitiu com que muitos cristãos, deixa eu aqui recapitular, o mesmo Deus que livrou Daniel da boca dos leões é o mesmo Deus que permitiu com que muitos cristãos fossem devorados por leões nas arenas do Império Romano. Sabe por quê? Porque em muitos, Deus, conhecendo a realidade de todos, de sofrimento, dificuldade, de lutas, dentro de um propósito, Deus livrou muitos. Mas Deus não livrou outros porque ele não amava, porque Deus ele estava ali indiferente, não teve nenhuma empatia com a realidade daqueles outros, não. É porque Deus estava sendo glorificado até mesmo na morte daquelas pessoas. Mas elas compreenderam. Estevão em nenhum momento morreu ali em crise de fé, dizendo: será que eu estou aqui servindo a Deus em vão? Não, ele compreendia que, embora ele sendo apedrejado, mas ele estava ali dentro do propósito do Senhor, ele estava glorificando a Deus com a sua morte. Os cristãos nas arenas de Roma, e assim tantos outros. E assim Deus está dizendo que dentro de toda essa realidade da epidemia, ele não está indiferente. Mas é possível que a resposta ele vai nos dar, não da forma como nós queremos, mas precisamos também compreender. Em relação à nossa fé para nós, se porventura ela venha nos atingir direto ou indiretamente, mas também em relação ao próximo, aquele que talvez vai chegar a nós e vai nos solicitar um entendimento, uma palavra a respeito de todos esses acontecimentos. Por fim, assim como Deus conhece a realidade presente da igreja de Esmirna, conhecia a realidade presente da igreja de Esmirna, Deus também conhecia a realidade futura e Deus também conhece a nossa realidade futura.
quando lá no versículo 10 ele lança, né, uma perspectiva de futuro, não temas coisas que tendes de sofrer, ou seja, que vão acontecer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus está dizendo, vocês vão sofrer, vocês serão lançados na prisão, vocês terão tribulação de 10 dias. Para tudo isso, Deus diz assim, não tema, vai ser uma prova, seja fiel. Ou seja, e aí eu disse que eu ia trazer para o final da mensagem, por que Deus ele trouxe a literatura escatológica? Escatologia é o ensino, uma palavra a respeito dos últimos acontecimentos. E aí dentro da palavra de Deus existem literaturas específicas, capítulos, livros, e o livro do Apocalipse é um deles. O livro do Apocalipse é um livro, né, dentro dessa categoria de literatura escatológica. Mas existem capítulos, como por exemplo Mateus 24, Lucas 21, né, os capítulos de Daniel, principalmente os últimos ali, a partir do capítulo 10 em especial. Então Deus ele está trazendo na sua palavra a revelação daquilo que vai acontecer. E a pergunta que se faz é, porque Deus quer causar terror, pânico? Será que quando Deus disse para a igreja de Esmirna, vocês vão sofrer, vocês serão lançados em prisão, terão tribulação de 10 dias? Será que Deus estava querendo causar pânico na vida deles? Não. Deus estava antecipando, preparando o coração deles e dizendo para que quando ocorrer, a atitude que vocês precisam ter em relação a esses acontecimentos é, vocês não podem temer. Por que vocês não precisam temer? Porque eu sou o Senhor da história. Porque eu sou o primeiro e o último, nada fugiu do meu controle. Tão somente confiam em mim. Para que vocês entendam que é uma prova. E a gente sempre diz que é na prova que a gente demonstra a nossa fé. E por fim, que vocês sejam fiel. Porque é muito fácil quando a gente diz amar a Deus, quando as coisas estão ocorrendo de uma forma maravilhosa. Deus, ele faz salientar a nossa fé justamente em meio às dificuldades. Então Deus está dizendo, ser fiel até a morte. Ou seja, persevera, se mantém firme neste propósito. E eu vou te dar a coroa da vida. Amém? Ou seja, o propósito de Deus, quando nos antecipa por intermédio da sua palavra, e ele já tinha dito, como eu mencionei antes, né, lá em Lucas 21. Eu vou até abrir o texto aqui, eu não lembro propriamente o versículo, mas eu quero ler aqui, é o versículo 9, quando ele diz assim, versículo 10, melhor dizendo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. E aí, será que Deus está dizendo assim, estou trazendo essa revelação para que vocês fiquem em pânico. Quero causar terror na vida de vocês? Não. Pelo contrário, o livro do Apocalipse, toda essa mensagem escatológica, ela tem justamente por objetivo trazer consolo e conforto para as nossas vidas, porque em contrapartida, naquilo que Deus traz como revelação a respeito desses acontecimentos, ele também está dizendo, mas não se preocupe, a vida de vocês está nas minhas mãos. Eu sou o condutor de tudo. É como o Senhor Deus disse, o Senhor Jesus disse lá em João 16:33, e existem outros versículos semelhantes a este, quando Jesus está falando com seus discípulos, ele está alertando a respeito, né, das coisas que eles iriam passar, e ele diz assim, tenho-vos dito isto para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus disse para eles, e essa palavra serve para nós, vocês vão passar por aflições. Mas eu antecipadamente estou alertando vocês, não para que vocês fiquem em pânico, mas para que vocês tenham paz em mim, saibam descansar em mim. Porque eu sou o que vou conduzir a vida de vocês e nada vai fugir do meu controle. Então, procurando compreender a nossa fé, primeiramente para que ela venha afetar a nossa vida, mas para que nós também possamos afetar a vida de outros. Porque a gente sabe que nesse período também é um período onde vamos ter a oportunidade de alcançar muitas vidas que estão ansiosas e desejosas por uma resposta. E a nossa resposta, como eu disse lá no início desta mensagem, ela não pode nem ser uma mensagem apenas humanista, ou ela não pode ser humanista.
e ela não pode ser exagerada ao ponto de nós ultrapassarmos aquilo que a própria Bíblia nos revela. Ela precisa ser uma mensagem à luz da palavra de Deus, para que venhamos exortar as pessoas e fazê-las entender que de fato Deus está exercendo desses sinais como uma manifestação do seu aviso, mas também do seu juízo sobre a humanidade, mas que Ele também está no tempo da graça convidando as pessoas ao arrependimento, para que elas entreguem a sua vida a Ele e assim possam desfrutar da mesma graça e alegria que você que talvez está me ouvindo e assistindo essa mensagem já tenha, a vida eterna em Cristo Jesus. E um dia estaremos com Ele para todo sempre, para todo sempre. E ali naquele lugar já não haverá mais epidemias, não haverá mais morte nem nada. É como diz, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado profundamente ao teu coração. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.